Olá a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este momento que é a aula inaugural do curso de Pedagogia e Informática do edital que nós tivemos há pouco tempo da UFRR, dos cursos de Educação à Distância. Eu sou a professora Carla Colares, estou na coordenação geral da UAB UFRR e tenho a honra de abrir este momento dessas falas. Gostaria de convidar agora o professor Silvestre Lopes, nosso vice-reitor, que vai fazer uma fala de boas-vindas a vocês. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Carla. O professor Marcelo também, que está aí, o professor Rony. Dizer que em nome do professor, do magnífico reitor, gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que é uma honra, né, tê-los em nossa universidade, a universidade bem presente nos municípios de Roraima, e através da educação à distância, né, a gente consegue realmente chegar em lugares, né, bem necessitado, né, de um processo de formação, e a gente realmente fica muito feliz. Parabenizar aqui a UNEAD pelo trabalho que vem desenvolvendo, juntamente com a UAB, e oportunizar vocês no processo de formação, né? Então, sinta-se abraçados pela Universidade Federal de Roraima. Dizer mais uma vez que é uma honra, né, poder tê-los no semestre aí 2024.2, começando aí as nossas atividades, tá? Então, sintam-se bem à vontade, que vocês estão na Universidade Federal de Roraima e nós somos a Universidade Federal de Roraima. Obrigada, professor Silvestre, por esse momento. Sei que a agenda de vocês são bem corridas, né? Então, nós estamos aqui neste momento também para dar as boas-vindas e estar todos juntos. Gostaria de convidar o professor Marcelo Batista, o coordenador adjunto da UAB e coordenador NEAD. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. É com grande satisfação que a gente separou esse momento para recebê-los, acolhê-los nessa nova jornada que vocês terão a partir de então. Essa escolha é fundamental para vocês e para a gente também, porque ao longo de pelo menos aí 4 anos a gente vai se relacionar enquanto instituição. Desse modo, é interessante a gente lembrar que o papel em que a gente está, o lugar onde a gente se encontra, e quais são os objetivos que a gente pretende alcançar. Nesse momento, eu ocupo a coordenação geral pro tempore do NEAD. Quando assumi o cargo, foi para tentar ajudar de algum modo. A gente sabe que os acúmulos de trabalho, às vezes, geram assim, atendimentos falhos, por conta do quadro de pessoal que é muito reduzido. Nesse sentido, eu gostaria já de fazer uma observação para que todos possam nos ajudar nesse processo de comunicação ao longo do curso. Tem questões que são interessantes assim, para os alunos tratarem diretamente com a coordenação do curso, ou com o tutor, ou com o professor. Tem situações que os alunos podem também se reportar à coordenação geral. O papel do NEAD, nesse sentido, é para apoiar os cursos, mas o NEAD está disponível também para outras demandas. Então, desse modo, se a gente conseguir realizar bem essa divisão de tarefas, divisão de trabalho, a fluidez do trabalho se dará da melhor forma possível. O meu papel aqui é recebê-los, é acolhê-los da melhor forma para que vocês tenham um curso excelente ao longo desses 4 anos. Eu desejo muito boa sorte, muitos bons estudos para todos, que a gente possa, assim, se conhecer. Em determinados momentos, a gente consegue fazer algumas viagens aos polos, viagens programadas, onde a gente tem contato com a coordenação de polo, onde a gente tem contato com os tutores presenciais, alguns professores que estão aqui em Boa Vista, e vários alunos quando estão presentes nos polos. Então, eu desejo a todos assim, um excelente curso, uma excelente noite, e que vocês se sintam muito bem-vindos, muito bem acolhidos,
E saibam e lembrem sempre que vocês são, a partir de então, a partir daquele momento que vocês foram selecionados, vocês também são estudantes, são alunos vinculados à Universidade Federal de Roraima. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo. O professor Marcelo, ele também é o nosso coordenador adjunto, né, da UAB, e está também nesse processo também da construção da universidade à distância dentro da Universidade Federal de Roraima e dentro desse aspecto. Nesse momento, eu estou convidando a professora Elisângela Ramos, ela está aqui nesse momento como representante do Centro de Educação, o SEDUC. Infelizmente, o professor Flávio Corsini não pôde estar presente por estar em aula, mas vou passar a palavra para ela. Professora Elisângela. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas todos os nossos cursistas para o semestre 2024.2 dos cursos de Educação à Distância do NEAD. Eu sou a professora Elisângela Ramos, sou professora no curso de Pedagogia Presencial e à Distância, e nessa ocasião, especialmente, estou falando, representando o professor Flávio Corsini, que é o diretor do Centro de Educação, que é o curso ao qual vocês estão vinculados no curso de Pedagogia à Distância. Também sou coordenadora acadêmica no Núcleo de Educação à Distância, o nosso NEAD, e tenho uma grande satisfação em dar boas-vindas a todos vocês que foram selecionados no último edital vestibular para os cursos do NEAD e também para os alunos que já são veteranos e já estão aí na caminhada conosco. O Centro de Educação, o SEDUC, ele é composto atualmente por 4 cursos. Nós temos aqui no SEDUC o curso de Pedagogia Presencial, agora o curso de Pedagogia à Distância, temos o curso de Psicologia e o curso de Licenciatura em Educação do Campo. Então, vocês, a partir de agora, também compõem, né, todo o contexto acadêmico dos cursos aqui do SEDUC. E o professor Flávio, né, tem uma grande satisfação em participar desse processo e deixa aqui o desejo de que tenhamos sucesso em todas as atividades do semestre. Como o professor Marcelo acabou de falar, vocês, a partir de agora, né, desse semestre, fazem parte do corpo de alunos da Universidade Federal de Roraima. Nós não temos a distinção entre alunos do presencial e alunos do curso à distância. Todos são acadêmicos do curso, então vocês precisam conhecer, viver a universidade, mesmo sendo um curso à distância, vocês têm todos os direitos, todos os benefícios que os alunos do curso presencial também recebem. É importante vocês estarem atentos e conhecendo, né, as diferentes possibilidades que vocês podem usufruir como alunos agora da Universidade Federal de Roraima. Então, a minha fala, claro, é de parabenizar todos que passaram por esse processo e convidá-los a vivenciar a universidade, ter atenção em todos os projetos, monitoria, vocês vão conhecendo ao longo do curso todas as possibilidades que vocês têm para desfrutar. E, enquanto coordenadora acadêmica, eu quero apenas lembrar vocês a importância de criarmos uma rotina de estudo. É importante, mesmo sendo um curso à distância, a gente corre o risco de, né, perder algumas questões em consideração ao tempo. Então, fiquem atentos a todas as disciplinas. Eu também estou trabalhando como professora na primeira disciplina do curso de Pedagogia à Distância. Nós estaremos trabalhando junto, então a minha fala é no sentido de que vocês tornem-se atores do processo formativo de vocês, tendo autonomia para organizar tempos, espaços de estudo. Nós temos a colaboração dos nossos coordenadores de polos, aí nos municípios onde vocês estarão estudando. Então, visitem o polo, estejam sempre participando das atividades, entrem em contato com os colegas de vocês aí nos polos, criem grupos de estudo para que a gente não perca os prazos, as atividades. Então, a nossa fala de maneira bem breve nessa noite é nesse sentido, de que vocês realmente se organizem. A educação à distância, ela é muito importante, essa questão da organização do tempo, porque a gente corre o risco de achar que tem tempo e pensar que não, acabou o prazo, e aí a gente fica prejudicado. Outra coisa muito importante, gente, não percam as disciplinas, porque cada semestre é ofertado disciplinas diferentes. Então, se você
né, por alguma questão, não conseguir ser aprovado nas disciplinas que vão ser ofertadas neste semestre, no próximo semestre já serão outras disciplinas. Então, se vocês não tiverem essa organização, já vai começar a atrapalhar o curso, a criar problemas, e algumas disciplinas são pré-requisitos. Vocês só poderão se matricular nas próximas se vocês forem aprovadas nessa disciplina que está acontecendo agora nesse semestre. Então, muita atenção, contem conosco e vamos juntos fazer da nossa educação à distância uma educação forte, né, uma formação sólida, para que a gente tenha aí um processo de qualidade. Muito bem-vindos e até o próximo encontro. Obrigada. Muito obrigada, professora Elisângela, por essas falas. Gostaria de convidar agora, nesse momento, à sala o professor Rafael Garcias, que é o coordenador do curso de Pedagogia à Distância. Olá, pessoal, uma boa noite, sejam muito bem-vindos ao início aí desse semestre. Gostaria de iniciar dando parabéns e agradecendo a equipe que não está aparecendo aqui, mas que faz os cursos acontecerem. Então, o pessoal do NEAD, o pessoal que fez o vestibular, os tutores que nos ajudam, os coordenadores de curso, os coordenadores de polo. Sem essa equipe, os cursos não atingem o objetivo que eles têm aqui na Universidade Federal de alcançar o máximo possível toda a região, toda a Roraima, a gente levar aí às cidades mais afastadas, aos locais mais afastados ou outros centros, uma formação de qualidade que a gente tanto preza. Agradeço vocês, alunos e todos os envolvidos, pela participação, pelo engajamento, pelos e-mails com dúvidas, e é isso mesmo, esse é o caminho. Não recebi uma informação, tem algo que está difícil, mande e-mail, se comunique, participe, a sua participação é parte fundamental desse processo, e sem ela, você não vai conseguir alcançar aí esse tão sonhado, tão difícil título, né? A graduação, ela é construída por vocês, então, toda vez que tiver uma dificuldade, principalmente nas disciplinas, ou em alguma participação, em alguma atividade, participe, apresente, questione, se posicione, porque a construção da aprendizagem é feita por vocês. Tá? Então, conte com a gente, conte com os tutores, os coordenadores de polo, os coordenadores de curso, os professores da disciplina, para isso. Participem dos fóruns, apresentem questões, tragam as informações da realidade de vocês, para que juntos, junto ao conhecimento do professor e a nós, vocês possam se desenvolver e colocar em prática aquilo que é tão fundamental na vida de vocês, que é o que o curso pode acrescentar. Então, sejam muito bem-vindos, contem com a gente, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entrem em contato e tenham paciência, porque o estudo e a construção ela é feita dessa maneira, principalmente num modelo de educação à distância, que a gente tem aí muitas coisas que são feitas por nós mesmos, como a professora Elisângela comentou, a gente tem que se organizar para estudar, para ler, pegar a disciplina, e aí tem as coisas da casa, um local para estudar, às vezes começou a estudar, acontece alguma coisa em casa, o filho chora, o marido pede, a esposa está chamando aí para alguma coisa, os amigos, o vizinho bate em casa, então é uma disciplina muito rigorosa que a gente precisa criar de estudar. Então, tentem se organizar e, precisando, de novo, contem com a gente. Mande e-mail, mensagem, e eu espero, do fundo do coração, que, como coordenador, eu consiga contribuir com isso com vocês, e vocês terminem esse curso como profissionais exemplares e que leve aí a comunidade de vocês um conhecimento, uma prática efetiva, ensine as pessoas, crie situações de aprendizado muito significativas e transforme a realidade que vocês estão inseridos. Então, um grande abraço e vamos aí à apresentação do professor Rony depois. Muito obrigada, professor Rafael. A pedido da Ellen Juliana, ela queria saber sobre o curso de informática, né? Quero apresentar a vocês a professora Delfa, que é a coordenadora de informática do curso de informática. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Muito obrigada pela apresentação, professora Carla. Gostaria também de falar obrigado, né, pelo convite de hoje, para o professor Marcelo, professor Rony, professora Carla, Elisângela e todos os que estão presentes, né?
sou a professora Delfa, estou coordenando a licenciatura em Informática à Distância, pertenço ao Departamento da Ciência da Computação. Aí nós temos 2 cursos, um curso que é presencial, de Ciência da Computação, e também a licenciatura em Informática à Distância, né? Então, sejam bem-vindos realmente a este curso, aproveitem bastante de todo o aprendizado, tudo que vocês possam obter, né? É muito importante que vocês se organizem para que possam realmente usufruir de todo o que está sendo dado para vocês, né? Gostaria de informar que o curso, especificamente o curso de licenciatura em Informática à Distância, iniciará no semestre de 2025.1, tá? A diferença dos outros cursos que já estão iniciando, tá? Então, mesmo assim, não percam estar sempre em contato com os coordenadores de polo, tudo para vocês não perderem as datas, né? O número de matrícula também será gerado em 2025.1, tá? Então, muitos estão perguntando sobre o número da matrícula, e já estou informando que tudo vai ser no próximo ano, no início do próximo ano, tá? Então, fiquem atentos para não perder datas e se informarem sempre nos polos, tá? Sejam bem-vindos e estamos aqui para apoiar todo esse processo que vocês estão passando. Obrigada. Obrigada, professora Delfa. Eu quero, mais uma vez, parabenizar todos que estão aqui presentes, né? Essa seleção foi bem acirrada, né? Com bastantes inscritos, com bastante pessoas que se inscreveram nesse momento. Gostaria também de informar que 4 anos passam num instante, né? A gente pensa 4 anos para se formar, mas quando a gente começa a cursar, a gente vai ver que precisa estar mais próximo do que o tempo que a gente imagina, né? Então, assim, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro momento, este é uma equipe que estamos em conjunto, várias pessoas nos bastidores que estão compondo esse momento da sua nova história. Vocês são alunos da Universidade Federal de Roraima, a melhor universidade do nosso estado. Então, nós temos esse processo de excelência, né? Então, nós queremos informar também que em breve nós estaremos em encontros presenciais no polo aí com vocês. Não sei se eu estarei no polo, a professora Elisângela, a professora Delfa, o professor Marcelo, o professor Rony, que vocês estão ainda aqui nos bastidores, mas vocês irão já conhecer, professor Rafael, mas nós vamos tentar ir ainda esse ano nos polos fazer essa visita presencial com vocês, tá certo? A educação à distância, né? Todo mundo fala que é uma educação mais simples, mais fácil, mas ela é uma educação que, para você acompanhar, para você aprender, como a professora Elisângela e o professor Rafael informaram, precisamos ter essa questão de estar presente, né? De criar estratégias, de ter conhecimento, de ter ferramentas para nos auxiliar nesse processo. E nós, além desses processos, essas ferramentas, esse tempo que nós vamos desenvolver, nós também temos pessoas que estarão próximas, né? No curso de pedagogia, que vai iniciar agora, teremos 2 disciplinas, psicologia da aprendizagem e redação de texto, né? Por favor, depois me corrija a professora Elisângela e o professor Rafael, do que a gente vai estar tendo, né? E alguns calouros de geografia já estão em andamento, e já o de informática irá iniciar 2025.1 no semestre regular. Por que foi pensado esse vestibular, então, agora para começar só 25.1? Né? Por conta das que nós teremos o tempo, o prazo de seleção, iria sobrepor juntamente com a seleção dos cursos presenciais. Então, para evitar uma sobreposição, a gente já fez logo essa seleção. E o curso de pedagogia, né, nos encontros presenciais que teremos em breve, vocês vão conhecer um pouco sobre a dinâmica inicial do curso que vai ter esse momento de estar presente. Então, sejam bem-vindos mais uma vez à Universidade Federal de Roraima, à Universidade Aberta do Brasil, juntamente com os cursos de pedagogia, informática e geografia. Sejam todos bem-vindos. Agradeço especialmente aos coordenadores de polo que estão aí com vocês nesse momento,
fazendo essas questões, estando nos auxiliando nessas transmissões. Eles são seus companheiros, eles vão estar sempre presentes com vocês nesses momentos. E não é que nós estejamos distantes fisicamente, que não vamos estar perto presencialmente, né? Nós teremos sempre essa oportunidade de estar presente através de falas, através de momentos de questões que vamos estar presentes. Nesse momento, gostaria de convidar aqui presente ao professor Rony, que ele vai terminar a condução dessa noite com vocês. Professor Rony, seja muito bem-vindo. Olá a todos, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos ao inaugural dos cursos do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal de Roraima. É um grande prazer, né, tê-lo aqui conosco e poder iniciar essa jornada acadêmica. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Peterson Miranda Pacheco. Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Roraima, de jornalismo, e eu estou coordenador da coordenadoria de políticas tecnológicas, né, do NEAD, desde o dia 9 desse mês. Hoje, a minha apresentação aqui com vocês é explorar um pouco a nossa ferramenta, nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, né? Uma ferramenta que vai ser essencial ao longo de todo, né? Então, o objetivo desta aula, desta apresentação, desse bate-papo que nós vamos ter aqui, é familiarizar com o Moodle, especificamente, nós usamos a versão 1.8, e aí nós vamos explicar os principais recursos, as funcionalidades, né, para que você possa aprender ao máximo tudo que a plataforma pode oferecer. Eu peço a vocês que tenham também curiosidade, isso é muito importante para tentar explorar as ferramentas. E essa apresentação que eu vou fazer com vocês, eu estarei mostrando o ambiente do Moodle no computador, numa tela de computador. Então, eu peço a vocês que tentem, priorizem o acesso ao Moodle no computador, no desktop, no PC, e não... Só um momento, como é que está o áudio? O pessoal está falando que o áudio está baixo? É isso? Deixa eu tentar aqui um pouquinho, ver se melhora o áudio. Melhorou? Dá um retorno para o pessoal que está na live. Ainda não? Não melhorou? Vou tentar fazer uma outra configuração aqui, pessoal. Melhor? Está melhor? Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Vamos lá, deixa eu tentar mudar aqui. Como está agora? Preciso do retorno de vocês aí. Como é que está? Conseguem me ouvir? A qualidade do som como está? Peço para vocês aí um pouquinho de paciência para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível.
eu vou tentar adicionar um fone de ouvido aqui, talvez melhore, tá bom? Só um momento. Quem sabe eu conectando aqui no fone, eu consiga falar com vocês com um pouquinho mais de qualidade. Só um momentinho. Como está agora? Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Então, aqui eu comecei a ter uma qualidade melhor. Bom, vamos lá então. Deixa eu prosseguir aqui com a apresentação. Né? Então, o que é o Moodle? Eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou disponibilizar uma imagem, e aí nós vamos conversando sobre essa ferramenta muito interessante. Aqui, nós estamos no ambiente, pessoal, aqui nós estamos no ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. Este é o Moodle, agora ficou um pouquinho melhor, tá? Essa configuração aqui. Ele é uma plataforma online de aprendizagem, utilizado em várias instituições de ensino, inclusive em todo o mundo. E o que ele vai nos permitir, né? Tanto a vocês como aos professores, tutores e coordenadores que também forem ministrar a aula. Ele permite a interação dinâmica entre professores e alunos, né? Facilitando a vocês, os alunos, o acesso aos materiais didáticos, a atividades, entre outros recursos de comunicação. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é como nós vamos acessar essa plataforma. Né? Geralmente, vocês, quando chegam na plataforma, vocês estão nesta tela aqui, que eu vou compartilhar com vocês agora. Vejam só, essa guia é a primeira guia que vocês vão identificar. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção para este endereço aqui. Ó. Este é o endereço que vocês vão acessar na parte superior da barra. Se vocês conseguirem ver a janela, o endereço que a gente vai acessar para isso é ensino.mead, ensino.mead.ufrl.br/AVA. Eu vou até disponibilizar aí para vocês este endereço, que é muito importante que vocês não entrem em qualquer endereço que não seja este. Está aí nos comentários da transmissão qual é o endereço, passei para vocês. Certo? Então, a primeira tela que vocês vão encontrar será essa. De agora em diante, se você tiver no primeiro acesso, você vai clicar exatamente aqui nesse primeiro link. Olha, primeiro acesso ao AVA MEAD, para alunos e professores da EAD. Este primeiro acesso aqui de baixo, no caso, não nos interessa. Por quê? Porque ele é somente para alunos do presencial e de cursos de extensão. Então, você vai clicar aqui. E aqui você terá a instrução para o primeiro acesso. Certo? No primeiro acesso, é muito importante que vocês observem que o número da sua inscrição, o número para ser feito, o usuário é o seu número de matrícula e a senha, vocês receberão essa senha de forma privada, vocês terão que inseri-la a primeira vez, e depois que vocês inserirem a primeira vez, será gerado vocês irão para uma tela solicitando que vocês escolham uma senha da sua preferência. Bom, feito isso, escolhendo, né, após esse primeiro acesso, o que nós orientamos? É importante que você
faça uma atualização do seu perfil. Por quê? Coloque sua foto, coloque as suas informações de contato, porque isso ajuda muito a criar um ambiente mais pessoal e também facilita a comunicação entre todos nós, que estaremos usando o Moodle, né? Nossa plataforma, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom, fazendo isso, eu vou compartilhar aqui com vocês agora, outra guia. Aqui nós estamos, depois do login, vocês terão acesso às disciplinas, os cursos que vocês estão fazendo. Cursos aqui no Moodle é o mesmo que disciplina, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui acessando essa disciplina, que é Psicologia, Ecologia e Desenvolvimento Humano, turma 1. Por exemplo, como vocês podem visualizar aqui. Aqui, na parte superior à esquerda, vocês vão ter um menu, onde vocês poderão ver os participantes, alguns emblemas. O que são esses emblemas? Os emblemas são, digamos assim, rótulos que o professor pode criar, né, para premiar uma participação. Por exemplo, a pessoa que participa bastante dos fóruns, as pessoas que se prontificam a ajudar os colegas, e aí eles podem ganhar esses emblemas, esses rótulos. Depois que você tiver acesso aqui, esse menu é como se fossem blocos. Vocês estão vendo a tela? Então, aqui você tem, geralmente, o professor pode colocar avisos e notícias importantes. Ele vai colocar também o guia do estudante. No caso que o professor colocou, ele pode colocar uma série de materiais aqui no Moodle, dividindo todos os conteúdos em blocos. Como eu disse a vocês, nesse lado esquerdo há um menu de navegação para acessar diferentes áreas do Moodle, aqui no canto superior esquerdo. Esses blocos laterais podem conter informações, por exemplo, como calendários, as últimas notícias, como nós estamos vendo aqui. Pode conter também as atividades recentes. Veja só, aqui para vocês eu estou mostrando o calendário, bem logo aqui embaixo. Tem a página inicial do site, tem os cursos, entre outras opções. Depois que vocês entrarem nos cursos, vocês vão ter essa visualização aqui. Ó. Então, na aula 1, o professor disponibilizou um vídeo que vai falar sobre psicologia, ecologia e desenvolvimento humano. Um pouco mais abaixo aqui, você tem material de apoio e um pouco abaixo, um fórum de dúvidas. Tudo isso disponibilizado pelo professor na aula 1. Né? Vocês podem clicar nos cursos, entrar nessa sala virtual, tentar verificar como é que fica a organização, como é que está a organização dos tópicos. Pode ser por tópico, como o professor colocou aqui, ou ele pode optar também por fazer a semana. Semana 1, quais serão os tópicos abordados. Semana 2, e assim sucessivamente. Na parte de comunicação, ele está deixando aqui uma opção, que são os fóruns. Né? Eles são espaços para discussões sobre a própria temática. No caso aqui, o professor optou por deixar um fórum nesta primeira temática, que é a aula 1, Psicologia, Ecologia e Desenvolvimento Humano. Ao clicar no fórum de dúvidas, deixa eu só aparecer, só logar novamente. Eu não consegui entrar aqui. Eu não estou tendo acesso a essa sala aqui. Ao clicar nesse fórum de dúvidas, você vai ter um campo para poder compartilhar as suas dúvidas, as suas percepções com colegas professores. Também na parte de comunicação, nós temos os chats. Pode ser feito pelo fórum, pode ser disponibilizado também em chats. Aqui eu não estou tendo aqui nenhum exemplo nessa sala. O professor desta disciplina optou por deixar sempre o fórum para tirar dúvidas.
mas também pode ser o chat, e o professor pode enviar para vocês mensagens, né, utilizando uma comunicação direta para vocês, que receberão essas mensagens através do e-mail cadastrado na plataforma ou no momento da sua inscrição no curso. Então, além do conteúdo que você tem, que pode ser disponibilizado em vídeo, ao clicar aqui, você começa a ver este conteúdo. O vídeo é carregado. Você tem esse material de apoio, um fórum também, Psicologia, Psicologia e Desenvolvimento Humano. Aqui você tem materiais disponíveis. Então, aqui, conteúdo, um fórum para tirar dúvida. Aqui está disponibilizando o professor uma pasta com a biblioteca, ou seja, bibliografias que serão usadas. Então, até nesse momento, fazendo uma revisão, o que nós vimos aqui logo de imediato? Como nós fazemos o acesso à plataforma? O acesso de vocês é sempre a matrícula. E como é que eu vou ficar sabendo o que é a matrícula? A matrícula é aquele número que, ao você acessar o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRR, também conhecido como SIGA, é aquele número que você recebe. Ele vai sempre começar, ele vai sempre iniciar com um ano onde você se cadastrou, certo? Então, por exemplo, se você está entrando neste ano na Universidade Federal de Roraima, o primeiro número que você vai visualizar é 2024. Depois terá uma sequência de números. Isso você verifica acessando o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Roraima pelo site ufrl.br. Lá você vai encontrar SIG, S e G, que são os Sistemas Integrados de Gestão. Ao clicar nessa opção, você vai ter lá SIGA, tá? Que é aí que você vai visualizar a sua matrícula, o número da sua matrícula, para fazer o primeiro acesso. Expliquei para vocês também a questão do site, da página na qual você vai acessar, que é ensino.nead.frr.br. O primeiro acesso vai levar você para o ponto solicitando a troca por uma senha da sua preferência. Então, nessa primeira página, que você vai ver os cursos, aqui nós temos vários cursos. Vamos lá. Mostrando para vocês agora. Olha só. Essa primeira página, quando você vai ser a primeira página que você vai visualizar, e aqui você vai ter todos os cursos disponíveis pelo Núcleo de Educação à Distância. Cursos 2024. Você pode clicar aqui. E aí você vai ver cursos presenciais, remoto de interação ao vivo, cursos lives, início imediato. Ao voltar, vamos iniciar novamente. Aqui, todos os cursos, né? Aqui a gente tem acesso aos cursos do Núcleo. E falei também com vocês um pouquinho de como é que nós podemos interagir, as opções que vocês têm para visualizar e interagir com o professor. Pode ser enviando e-mail, pode ser através do fórum. Aqui é um fórum de apresentação, de todos os participantes, os alunos vão se apresentar, o professor, os tutores, entre outros, biblioteca. Passando a essa parte, vocês têm também a opção de verificar a nota de vocês,
Se vocês verem aqui, ó, notas, bem nesse menu, à esquerda, ao clicar aqui, você vai ter a opção de visualizar as suas notas. Aqui, eu estou visualizando como se fosse o professor da disciplina, né? Então, e você vai ter uma visualização sobre as notas como aluno, né? Então, você vai ver as disciplinas que você está cursando, os cursos que você está fazendo, e a partir disso, vai poder ver as notas das suas atividades. É muito importante que vocês fiquem atentos ao calendário, porque uma das coisas que a educação à distância exige muito de vocês é a questão da disciplina, né? Então, é bom que vocês tenham contato diário com as disciplinas, mesmo que seja para estudar um pouquinho, né? É melhor fazer um pouquinho todo dia do que muita coisa só no final de semana. Até porque o processo de conhecimento leva a tempo, né? Então, o que eu peço para vocês? Explorem a atividade, né? Os diversos recursos que os professores disponibilizam para você, como vídeos, apostilas, e-books, exercícios interativos. Baixem, alguns conteúdos vão ser disponibilizados para vocês, para que vocês possam baixar esses conteúdos, né? E fazer esse estudo offline, fazer esse estudo no momento que você, né, tiver aí, mais adequado para você, no ambiente que você possa fazer esse estudo. Muita atenção ao calendário, às datas das provas, a entrega das atividades. Por quê? Porque a gente tem a mania sempre de dizer o seguinte: tem prazo para fazer as coisas, mas esse prazo vence, né? Então, é muito importante que vocês estejam acessando diariamente esse conteúdo. Como eu sugeri para vocês, sempre pelo computador. Não é que não possa acessar, né, pelo telefone celular. Até pode, só que por a tela ser muito pequena e alguns sistemas da UFRN não serem adaptados não serem otimizados para o ambiente mobile, muitas vezes você não vai ter uma visualização com todas as opções de funções, com todas as funções e as opções que você poderia ter se estivesse acessando do computador, certo? Uma coisa que a gente pede também é que sempre quando vocês tiverem dúvida, a dúvida deve ser retirada com o coordenador de vocês. Então, não estou conseguindo ver qual é a minha matrícula. Peça para o coordenador vai falar conosco, e aí a gente vai tentar procurar uma melhor solução para resolver o problema de vocês. Mas o primeiro contato de vocês, seja com alguma dificuldade até técnica, né? Por exemplo, o número da minha matrícula, é sempre com a coordenação. E aí, eles é que farão o contato com a coordenadoria tecnológicas para nós verificarmos caso tenha algum problema, caso esteja acontecendo alguma dificuldade, alguma configuração que não ficou adequada. De toda forma, caso vocês precisem, né, acionar o suporte técnico e tirar alguma dúvida sobre recursos adicionais, o suporte é pelo e-mail ct, c de casa, t de tatu, .nead@ufrr.br. Nesta página também, nós temos manuais e tutoriais para que vocês possam aqui, tirar a sua dúvida. Grande parte das dúvidas que vocês têm hoje, vocês podem retirar por este menu aqui de manuais e tutoriais. Então, olha só, temos tutoriais diversos para a plataforma AVA NEAD. Erro quando clica em professor solicitar sala virtual. Instruções de como solicitar sala virtual no AVA NEAD. Como encontrar o link e a chave da minha sala virtual. Tudo isso pode ser encontrado aqui. Vocês conseguem ver agora? Agora sim, está aparecendo para vocês aí. Exatamente em manuais e tutoriais. É isso aqui, vocês podem visualizar
e retirar dúvida, lendo esse conteúdo, lendo esse material, vocês conseguem tirar bastante dúvida. Peço a vocês também, né, que ao utilizar o Moodle, ou chamam de Java, mas é a mesma coisa, né? O Moodle é um dos ambientes disponíveis para usar, e este é o que a Universidade usa, o Núcleo de Educação à Distância usa, que vocês devem, né, se organizar, tentar ser sempre cordial com o colega, né, engajar nessas discussões e colaborações, essa troca de experiência entre vocês é muito importante, né? Muitas vezes, os alunos têm a percepção de que o aprendizado vem só do professor. Como vocês são muito heterogêneos, vocês são muito diferentes, vocês podem, de certa forma, ter um pouco mais de experiência em alguma área que o outro colega não tem. E isso pode ajudar muito nessa troca de experiência no aprendizado de todos, né? Organize-se para ter um horário fixo de estudo, isso é muito bom, né? Que você sempre mantenha uma rotina com os estudos e que isso seja diário, né? Para realizar, mas essa regularidade, manter o foco é muito importante. Por quê? Dessa forma você não acumula tarefas. E não acumulando tarefas, o aprendizado flui mais tranquilamente, sem correria, dando para você fazer as reflexões, ter o tempo necessário para o aprendizado. Eu sigo agora com as minhas considerações finais e perguntas, né, que um reforço que eu gostaria de fazer, o professor Marcelo disse, a professora Carla também, todos os que passaram. Nós estamos aqui para apoiá-lo, para vocês, né, que não hesitem em procurar a equipe linear, a equipe disciplinar, os professores sempre que precisarem. Tá? Eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo um excelente início de curso e vamos juntos construir essa experiência de aprendizagem e que ela seja significativa para todos. Sejam muito bem-vindos ao Moodle. O objetivo foi realmente fazer um acesso inicial, tá? E muito sucesso nessa jornada de vocês como alunos do Núcleo de Educação à Distância da UFRR e alunos da Universidade Federal de Roraima. Obrigada, Rony. Nesse momento... Agora para as perguntas. Isso, era isso que eu ia dizer. Nós temos várias perguntas aqui no chat. Professora Carla, o seu áudio parece que não estamos ouvindo o seu áudio. Não consigo ouvir também. Vocês estão me ouvindo, gente? A professora Elisângela informou que está ouvindo aqui. Nós vamos agora para algumas perguntas, né? A maioria das perguntas, elas são voltadas... pode ficar presente, professor Nunes, não tem problema nenhum. São voltadas para a questão, né, de como é que eu faço para obter meu número de matrícula, né? Como é que eu faço para ter acesso? Gostaria de fazer a prova de Boa Vista. Há muitos alunos que gostariam de fazer a prova em Boa Vista. Existe essa possibilidade? Infelizmente, não, né? Adriane Conceição, nós temos que estar dentro do polo para fazer a prova de acordo com o polo, né? Então, eu não recebi o número de matrícula, apenas a notificação da live, né? Então, lembrando, os alunos de informática, o semestre vai começar em 2025.1. Então, o número de matrículas de vocês vai ser ativo a partir do momento em que finalizar o semestre de 24.2, certo? O professor Miguel, coordenador de polo lá de Rorainópolis, né, informa que o polo está em processo de manutenção, então, nesse momento, não tem como fazer essas questões, né, de estar presencial, mas estamos aqui nesse momento online, justamente para poder atender vocês.
Professora Carla, eu coloquei aí no vídeo, agora na transmissão, a pergunta do Sérgio Roberto Pedroso Ferreira. Quando vai estar liberado o nosso acesso? O acesso, se for do curso de informática, a partir de 2025.2. No curso de pedagogia e geografia, vocês irão receber por e-mail o link do acesso ao sistema e ao SIGA, né? Da informática, apenas 25.1. O Sobral Gomes colocou... É da Ellen Alves. Ellen Juliana Alves. Sobre o curso... Sobre o curso ASI 50% presencial, isso procede? Ainda estamos em processo de 50% presencial. De 100% ainda não foi batido realmente o martelo, via Conselho Nacional de Educação e MEC, mas o que nós temos do cursos atualmente são 30% presencial, né? Então, esse momento, ele também vai estar contando como curso, como aula presencial, uma lista de frequência que vai ser inserida no sistema de vocês. O Sobral Gomes, ele está perguntando como saber o número de matrícula. Se você é aluno de informática, vai receber apenas em 2025. Se você é do curso de pedagogia e geografia, esse número de matrícula já vai ser disponibilizado para vocês. Tem uma dúvida interessante também, professora Carla, do Sérgio Roberto Pedroso Ferreira. Diz que trabalha em área indígena, na escola, né? Por 30 dias e em área 15 dias. Ele está perguntando se poderá fazer a avaliação na data posterior, se estiver em área indígena. No caso, aí você tem que informar com antecedência, tanto ao seu tutor, ao professor da disciplina e ao coordenador do polo nesse momento, informando essa questão, que será repassada à coordenação do curso, mas como é a questão de trabalho, né, creio eu que não terá nenhum problema, visto que não podemos, vamos supor, o semestre termina, dá um exemplo teórico, tá? Dia 20 de dezembro, até o dia 19 de dezembro você teria que fazer a prova. Mas isso é algo que é particular, que deve ser conversado, que deve ser informado com antecedência. Questão de reaproveitamento do curso, né, das disciplinas, essa questão tem que pedir a abertura a um edital específico na UFRR para reaproveitamento de disciplina. Então, quando for aberto o edital, vai ser divulgado para vocês e vocês podem entrar através desse edital para solicitar o reaproveitamento de disciplina. Lembrando que ele tem uma carga horária máxima que pode ser atingida, né, dessa disciplina, e tem que ver também a questão se a grade curricular, né, se a ementa, de um curso com a do outro, eles conversam e são acessíveis nessa questão. As aulas de pedagogia será forma? Não. Teremos também aula presencial, tá? Teremos aulas síncronas, teremos também aulas assíncronas, mas também teremos momentos presenciais nos polos para poder executar as atividades de atender aos 30% de presencialidade. O Sobral Gomes perguntou quem é o coordenador do Polo de Normandia. Atualmente, o coordenador do Polo de Normandia
é o Francimário da Silva, né? Ele que está respondendo nesse momento pela coordenação do Polo de Normandia. O Rafael Rodrigues estão perguntando se vai fazer um grupo de WhatsApp. Isso é provavelmente sim com os coordenadores de polo e com as disciplinas, né, com os professores, eu acredito que sim. Os polos terão tutores, nós estamos no processo de seleção de tutores. Inicialmente teremos os coordenadores de polo dando esse suporte. No curso de geografia já temos tutores selecionados, então esses tutores já vão estar auxiliando vocês, e os que não tiverem ainda selecionado, até provavelmente dezembro serão selecionados e já estarão no processo de auxiliando vocês. Gente, é uma dificuldade, porque como nós estamos dentro de uma universidade federal, todo e qualquer edital ele deve ser passado e verificado se não há nenhuma irregularidade, se não há nenhuma falha. Então, é por isso que há uma certa demora nos editais, na saída desses editais. Eu vi que a Samira, não é isso? Samira Rocha perguntou se haverá provas presenciais. Sim, né? Ela faz a parte dos 30% da presencialidade, então vamos ter sim provas presenciais nos polos. A Gisele Cordeiro disse que ela recebeu um link que não está funcionando, né, que entra direto para o Google. Eu aconselho a você enviar um e-mail à coordenação da pedagogia, pedir depois para que o professor Rafael disponibilize esse link, tá? Link não, um e-mail para que você entre em contato e verificar. Mas também, se vocês tiverem alguma dúvida, tem o suporte@nead, suporte.nead@ufrr.br, que eles vão estar dando esse suporte para vocês nas questões das aulas. Já entrei no... Adriele informa que, infelizmente, não está conseguindo acesso ao SIGA, já entrei em contato, porém não resolveram. Adriele, você tem 2 poréns, né? O primeiro deles, se você ainda não tiver realizado o seu cadastro enquanto discente, então não é só entrar, tem que fazer o primeiro cadastro, ou então se você for aluna do curso de informática, reforçando mais uma vez, os alunos de informática, o semestre será iniciado em 2025.1, então somente em 25.1 é que vocês vão ter acesso ao número de matrícula efetivado da UFRR. O David faz uma pergunta bem interessante, né? Para os alunos de informática de todos os polos, como já foi falado, irá iniciar apenas no próximo semestre. Será realizada uma outra aula inaugural? Acredito que, se for necessário, sim, né? Então, lembrando também que nós ainda estamos tendo chamada, finalizando a terceira chamada ainda agora, esse semestre, então, hoje, perdão. Então, ainda teremos novos alunos, novos ingressantes, ainda dentro do curso em andamento de pedagogia, né, principalmente. A professora Edinalva Vieira, que ela é coordenadora do Polo de Bonfim, ela está dizendo que vai criar um grupo de WhatsApp, né, com todos que estão presentes. Gente, alguma mais pergunta? Sim, o Sérgio Roberto botou: seremos informados da data ou será publicado no site do curso de informática?
vocês receberão um e-mail com todo o cronograma, né, de que vocês terão a aula, e assim também terá no site da UFRR, do NEAD, mais propriamente dito. Sou do curso de Pedagogia, mas a minha plataforma do AVA não consegui acessar minhas disciplinas. Nesse momento, vocês vão ter apenas 2 disciplinas, como foi dito, a de Pedagogia, de Informática e a de... de Informática não, de Psicologia e a de Produção Textual. A Emily Ambrosio está perguntando, podem resumir sobre o atendimento do Polo de Bonfim, né? Emily, quem é a coordenadora do Polo de Bonfim é a professora Edinalva, né? Então, ela está realmente procurando, assim, para criar um grupo, para estar presente com vocês nesse momento. Os alunos que não estão conseguindo, as atividades, elas estão iniciando praticamente hoje, né? Então, provavelmente, até o final dessa semana, eu acredito que vocês terão acesso, sim, ao AVA com acesso com facilidade. Não, ainda não tem nenhuma atividade que passou do AVA, as datas não, né? Então, hoje é que está sendo esse primeiro encontro, é hoje que nós estamos tendo esse primeiro acesso, então hoje é que nós estamos dando esse start, né? Então, vai ser nessa questão. O JPC, né, que ele colocou aqui, que é o Joelson Prestes, e para quem mora longe de todos os polos, Joelson Prestes, infelizmente, tem que estar, nós temos que estar presente no polo em que nós nos inscrevemos, né? Então, se eu me inscrevi para o polo de cantar, eu tenho que realizar atividade no polo de cantar. Se eu me inscrevi no polo de Bonfim, eu tenho que estar no polo de Bonfim. Se eu me inscrevi no polo de Uiramutã, eu tenho que estar no polo do Iramutã, né? Então, assim, ao momento em que você fez a inscrição, você, dentro do edital, tinha informando, né, que teríamos 30% de presencialidade e a atividade seria no polo. Então, assim, preferencialmente que você morasse perto ou próximo do polo. Não, gente, vocês fizeram o David, né, bota para 2025.1. Será necessário realizar a nova matrícula ou ficará válida já para a grade do curso do primeiro semestre? Isso em relação à informática. Quem entra no primeiro semestre, a matrícula de vocês é feita automaticamente mediante a apresentação dos documentos que foram deferidos. Então, a partir dos documentos deferidos, vocês já estão, teoricamente, matriculados no semestre para qual foi realizado o curso. Então, os alunos de informática, para 2025.1, não é necessário fazer uma nova matrícula. Vocês já estão automaticamente matriculados. Já os alunos de pedagogia e de geografia, vai ter findado o primeiro semestre de vocês. Então, sim, vocês dos cursos de pedagogia e de geografia, é necessário fazer, sim, a matrícula. Quem é o coordenador do Polo de Pacaraima é o professor Afonso, né? O professor Afonso, ele é o coordenador do Polo de Pacaraima
e ele também está nesse processo aqui conosco. O contato do coordenador, posso entrar no AVA ou no SIGA-A. José Marcos, como já foi informado, foi para o e-mail de vocês os cursos de Pedagogia e Geografia, o link do AVA, né, e do SIGA-A também vocês já recebem automaticamente o número de matrícula. Estão pedindo para reforçar aqui, né, que vocês fiquem atentos aos e-mails, né, que vocês estejam presentes observando. Muitas vezes, como vocês não têm o acesso a esse e-mail, às vezes o e-mail, a primeira vez que vocês vão receber, eles podem ir para o spam, né, ou para a lixeira. Então, prestem atenção e verifiquem no spam ou na lixeira. O Tiago está perguntando quem é o coordenador do polo de Mucajaí. No polo de Mucajaí, quem está na coordenação é o professor Eliton Soares, né? Então, ele é o coordenador do polo de Mucajaí, ele que está nesse contato. Nós temos aqui a participação ativa da professora Edinalva. Muito obrigada, professora, que está sempre aqui, olha, entrando em contato. Ela é a coordenadora do Polo de Bonfim, então entre em contato com ela, que ela vai estar nesse aspecto auxiliando vocês. Alguma mais pergunta, gente? Várias, né? A Thaisa está perguntando, para quem não puder estar presente nos polos hoje, tem frequência aqui, live no YouTube ou não, né? Não, aqui na live não. Ela é justamente voltada, a frequência para ser assinada no polo. Então, se você não está no polo, converse com o coordenador de polo, explicando essa questão, né? As disciplinas do primeiro semestre já terminou, da pedagogia à distância? Não, a disciplina do primeiro semestre, a Sebastiana está perguntando, né? Não finalizou, muito pelo contrário. Está começando hoje as disciplinas do primeiro semestre de pedagogia, né? Esse semestre vocês vão ter, vai ser dividido em módulos. O módulo que está começando agora de outubro, novembro e dezembro vai ser as disciplinas de psicologia e produção textual. Então, nessa questão, vocês vão estar tendo apenas 2 disciplinas, né? O Sérgio está perguntando quem é o coordenador do polo do Cantar. No Cantar está sendo a professora Maria Auxiliadora Rodrigues, tá? Então, ela é a coordenadora de polo do Cantar. Boa noite, sou Tatiana. Eu sempre estou entrando no meu AVA pelo Google. Queria saber se tem outro meio que eu possa entrar. Tatiane, no caso, tem um aplicativo que você consegue baixar, né, o Moodle, mas eu acredito que você consegue entrar também pela própria plataforma, né? Então, o professor Rony apresentou mais cedo, quem não teve oportunidade, essa live está sendo gravada, vocês vão ter acesso, estar no site do NEAD para vocês poderem ver essas questões. Gente, eu acredito que encerraram-se as perguntas nesse momento. Eu vou passar agora aqui a palavra para a professora Elisângela, que é a professora de psicologia da disciplina de, da professora da disciplina de psicologia
do curso de pedagogia, que ela quer fazer uma fala bem rápida aqui com vocês. Oi, gente, olha só, como eu percebi que algumas pessoas estão perguntando sobre os prazos, possivelmente possa ser da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, que é a nossa disciplina que vocês estão cursando agora. Essa disciplina, vocês vão perceber que ela está lá no AVA, e como essa disciplina, eu acabei de ministrá-la no curso de Geografia, o que eu fiz? Eu repliquei essa mesma disciplina, porque é o mesmo conteúdo, o mesmo programa, eu repliquei ela agora para a sala, para o nosso curso da Pedagogia, porque eu ministrei ela recentemente para o curso de Geografia à Distância. E aí, quando você abre lá, por exemplo, o primeiro fórum, quando você abre, aí você, possivelmente pode aparecer uma mensagenzinha numa barrinha verde, dizendo assim, eu não vou lembrar exatamente a mensagem agora, mas diz assim, essa atividade encerrou não sei quando. Bota lá uma data. Mas não está encerrada, tá? Se você clicar lá para você participar, você vai conseguir participar normalmente, porque eu já olhei agora, já tem mais de 20 participações. Tem uma turma, deixa eu só olhar aqui rapidinho, tem uma turma que já participou, né? Olha só, tem muita gente que já participou do fórum, tá certo? Ela diz assim, a data limite para postagem foi segunda-feira, 21 de outubro. Ele fica aparecendo essa mensagem, mas vocês desconsiderem essa mensagem. Você pode clicar para participar do fórum, que você vai participar tranquilamente. Todos os fóruns eu deixei aberto até dezembro, que é quando a gente vai estar encerrando a nossa disciplina. Nós teremos 3 fóruns de participação, teremos atividades de participação, e ao final da disciplina, nós teremos, vai ser divulgada a data ainda, nós teremos uma avaliação presencial, uma avaliação que vai ser feita com vocês no polo, tá? Cada um vai fazer a sua avaliação no polo mesmo, é uma atividade presencial. Mas as atividades de participação de fórum, de exercícios, vocês podem ir participando normalmente na nossa sala. Desconsiderem essa mensagem que aparece numa barrinha verde sobre o limite de postagem. Todas as datas já estão alteradas até dezembro, tá certo? Só para tranquilizar vocês. E qualquer dúvida, entre em contato. Nós ainda estamos em processo de ajuste, pedimos a paciência de vocês, né? Porque a gente teve que iniciar o curso, mas estamos ainda no processo de seleção de tutores, seleção de professores, mas a gente vai conversando e se organizando para que todo mundo consiga realizar suas atividades, tá bom? Era isso, muito obrigada. Uma pergunta da Samara, né? Ela colocou, e como fica quem perdeu o acesso ao e-mail formato no ato da inscrição, né? Eu informei mais cedo, vou pedir já que para que o NEAD coloque no site, né? Você entra pelo suporte.nead@ufrr.br, informando que você perdeu o seu acesso, né? Ou então você tem aí também no site, tanto do SIGA quanto do Moodle, a informação de que você pode entrar lá e pedir alteração, e dando o seu CPF, que é o que vai importar, que está importando, que é o seu número de matrícula, para aqueles que ainda não têm, vai reconhecer que você está aprovado na disciplina, no curso, e que você pode fazer. Gente, alguma mais dúvidas aqui? Eu acredito que se a gente ficar aqui a noite toda, a gente vai passar a noite toda com dúvida, né? Então, assim, eu acredito que realmente é um processo novo, é um processo que nós estamos aprendendo, é um processo que vai ser construído, é um processo que a gente vai ter vários obstáculos no caminho, mas que eu quero dizer para vocês que todos eles vão ser superados, né? Principalmente esse primeiro momento, que é conhecer o novo, estar presente no novo, né? Então, muitas vezes esse novo nos dá medo, nos dá uma angústia de conhecer, mas ele vai estar aqui, nós estamos aqui para dar todo o suporte do que vocês possam vir fazer.
Finalizando a última pergunta, que foi o Wenderson, ele perguntou, né, quantas disciplinas são nesse semestre. Ele vai depender de qual curso você está matriculado, né? Se for no curso de pedagogia, você vai ter 5 disciplinas, mas nesse momento, nos meses de outubro, novembro e dezembro, vocês vão ter apenas 2, e nos meses de janeiro, fevereiro e março, vocês vão ter 3, né? Então, nesse aspecto que está nessa questão. Adrícia Viriato diz, na minha página do AVA aparece que é autoinscrição estudante. O que eu faço? Se inscrever, né? Você se inscreve nesse momento para você ter acesso quanto estudante do curso que você foi aprovado nesse momento. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês neste momento, né? Em especial, quero agradecer o suporte de todos que estão aqui nesse momento, principalmente dos coordenadores de polo que estão aí com vocês presenciais, do suporte que eles estão nos dando nesse momento, aos coordenadores de curso, à coordenação do NEAD, à coordenação AB, aos coordenadores de professor Rony, que teve esse momento da fala brilhante com cada um de vocês, e quero agradecer imensamente a todos nesse momento, né? Então, a UAB, o FRR, junto com o NEAD, junto com a Universidade Federal de Roraima, dá as boas-vindas a vocês, e estamos aqui de braços abertos para recebê-los e recepcioná-los. Uma boa noite e até a próxima. Sejam bem-vindos ao AB UFRR. Boa noite, gente.